Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? É sempre uma honra, um privilégio poder chegar até você, onde quer que estejas neste momento. Este é o nosso canal, Pastor Hiroshi Oficial. O nosso objetivo nesta oportunidade é fazer uma reflexão na Palavra de Deus. E esta reflexão, ela encontra-se no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, versículos de número 11 ao versículo de número 32, quando fecha o ciclo deste assunto, que trata da parábola do filho pródigo. Sabemos que a palavra pródigo, ela significa esbanjador, aquele que tem e joga fora o que era seu. Mas eu quero contextualizar esta história bíblica, uma parábola contada por Jesus, onde ele apresenta uma família, um pai com 2 filhos, e que revela no seio desta família uma disputa interna, um desgoverno. Há entre eles uma disputa, ciúme, para ver quem vai levar a melhor. Obviamente que pelas tradições, o mais velho sempre era o herdeiro da família. E dentro da cultura judaica, era inadmissível alguém solicitar de seu pai em vida a sua herança, o seu direito garantido pela lei. Todos teriam direito após o falecimento do pai. E neste contexto nós vamos observar que existe uma briga entre o irmão mais velho e o irmão mais novo. Os dois não se entendem e isso causa um problema muito grande. Essa disputa entre os 2 irmãos vai dar pano para manga. Obviamente que havia discussões, brigas, e o irmão mais velho, com toda certeza, tentava oprimir o irmão mais novo. É óbvio que nas entrelinhas isso está muito claro. A tentativa de tirá-lo do seu caminho. Quantas vezes na estrada da vida, até hoje, existem disputas e mais disputas, e que alguém não quer você por perto. E ao não querer você por perto, elas vão fazer de tudo para afastá-lo, para afastá-la da sua presença, seja no emprego, seja no seio familiar, seja no seio cristão, no meio da sociedade, no meio político. Sempre há 2 polos, sempre há 2 lados, o que a Bíblia vai chamar o bem e o mal, o certo e o errado, o bonito e o feio,
Então, esta dualidade de pensar, esta dualidade de raciocínio, ela perpetua no pensamento ocidental, e que ela vem, obviamente, da cultura grega, hebraica. Sempre houveram disputas internas entre as famílias, e hoje nós percebemos isto claramente em meio à sociedade em que nós vivemos. Mas o que eu quero contextualizar convosco neste momento é que os dois irmãos representam dois pensamentos, representam duas naturezas, representam dois tipos de pessoas, representam dois tipos de compreensão do mundo, de compreender, de entender, de assimilar o mundo, o bem e o mal. Vamos entender. Então, poderíamos colocar neste contexto a presença do judeu e a presença do gentio. Todos nós saímos de um mesmo ramo, de um mesmo tronco, Adão e Eva. Você não é fruto da evolução. Você não é fruto de um outro planeta. Você descendeu de Adão e Eva. Obviamente que a partir dali houve a ruptura espiritual com Deus, e os povos subsequentes, eles se separaram. E atualmente se contextualiza e se compreende biblicamente entre gentios e judeus, na cultura judaica cristã. Gentios é toda a humanidade. Os judeus considerando-se os filhos da promessa. Então, nós, com a natureza do pecado de Adão, nós fomos expulsos de casa, fomos expulsos do paraíso. Porém, lá no chamado proto-evangelho, Gênesis 3,15, está predito que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Isto, obviamente, estava apontando profeticamente para a vinda do Messias, que se dera há mais de 2000 anos atrás, e morreu na cruz para garantir-nos o direito à vida eterna. Pois bem, eu vejo neste contexto do filho pródigo a humanidade sendo este pródigo que vive em um mundo paralelo, talvez um mundo de aventura, talvez um mundo de prazeres, de satisfações momentâneas, de satisfação que dá por alguns segundos
um prazer, mas no fundo, essas pessoas, principalmente quando ela já conheceu o Evangelho, elas são tristes, elas não têm alegria, elas não têm paz, porque falta retornar ao lar. E o pai que nunca lança fora, sempre te aguarda de braços abertos. Sempre aguarda o filho voltar para os seus braços. Então, a história revela que a aventura dele foi longa. O irmão mais velho, o judeu, conseguiu separar. Deus era só para eles. Não tínhamos o direito, porque éramos pródigos. Jogamos a nossa chance fora, lá no Éden, com Adão. Mas Deus proveu restaurar esta aliança no lar. E esta aliança, para ser restaurada, ela se dá pelas conjecturas, pelo raciocínio, e que o Espírito Santo faz com que nós entendamos que nós precisamos e dependemos do Criador, e nisto a Bíblia diz que o homem precisa arrepender-se. Arrepender-se é dar meia volta e voltar para o lugar de origem. Talvez você esteja cada dia mais se afastando, cada dia mais se envolvendo com coisas que só prejudicam a sua vida, e você continua triste, sem alegria, porque a alegria que você tem é a alegria do filho pródigo. A Bíblia diz que enquanto ele tinha recursos, capital financeiro, ele tinha amigos. Mas depois que acabou o recurso, todo mundo o abandonou. A estrada da vida nos ensina isso. É real. É real. Enquanto você tem, você pode. As pessoas lhe dão atenção. As pessoas lhe têm grande apreço. Mas quando acaba o teu dinheiro, elas desaparecem. Você não serve mais para essas pessoas. E aquele moço é o exemplo disso. Acabou o dinheiro, acabou a amizade, todo mundo desapareceu. Não havia mais festa, não havia mais alegria. Houve agora necessidade, aperto, porque Deus vai apertando o ser humano até ele compreender que precisa se voltar para o Criador. Mas Deus nos deu o livre arbítrio, que é a capacidade de decidirmos exatamente aquilo que queremos para as nossas vidas. Pois bem, neste quesito, o pródigo cai em si. Quando se vê obrigado a ir para o lixão, a ir trabalhar em um lugar inapropriado para um judeu, ele diz: ora, na casa de meu pai tem fartura, e eu aqui estou perecendo, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu só tenho uma alternativa, eu preciso voltar para casa. Esta é a decisão que você precisa tomar. Você precisa voltar para o seio do Pai, para a casa do Pai.
Ele nunca vai te excluir. Houve uma ruptura e uma permissão para que ele compreendesse que sem o Pai ele não era nada. Para que você compreenda que sem Deus você não é nada. Você precisa de Deus. Brasil, você precisa de Deus. Nação brasileira, nós precisamos de Deus. Não podemos perder a esperança, o foco. Deus, família e pátria são intrínsecas estas palavras. Elas norteiam o pensamento da família tradicional, da família conservadora, que conserva e observa os bons princípios, os bons costumes. Pois bem, senhoras e senhores, já chegando para o encerramento, aquele moço imaginou, escreveu um discurso pronto para chegar até o seu pai. E ele pensa e diz: eu vou chegar com ele e dizer: pai, eu pequei contra ti, perante Deus, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como um dos teus servos. Olha que coisa interessante. E foi exatamente o que ele fez. Foi exatamente o que ele disse quando chegou diante do pai. Ele não podia entrar na aldeia, ficou do lado de fora, maltrapilho, machucado pela vida, machucado pelo mundo. Você volta machucado, arrasado, destruído, destruída. Mas o pai sai correndo e abraça aquele filho, e o filho esboça as suas palavras que havia decorado. Diz: papai, eu pequei, eu errei, eu estou errado mesmo. E é isso que Deus quer do ser humano, a sinceridade. Errou. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Ele confessou. E o pai o abraça e o beija. O pai não fala nada. Ele diz: me receba como um dos teus servos. O pai já tinha um filho. O pai já tinha Israel e precisava de servo, que somos nós, os gentis. Fomos abraçados, recolhido pelo pai. Ele coloca o sinal da aliança, coloca o seu manto sobre o filho, o manto da graça, o manto da esperança, o manto da salvação. Ele colocou sobre nós e adentramos ao aprisco de Deus. Ao entrar no aprisco de Deus, há um sacrifício de sangue. Mata-se um animal para comemorar a chegada do Filho. Jesus Cristo morreu na cruz para que nós comemorássemos a vitória da vida eterna, da salvação que há em Cristo Jesus. Portanto, senhoras e senhores, esta dualidade entre os dois irmãos, um representando Israel e o outro representando os gentios, um representando a nação hebraica e o outro representando a todos nós, e que por misericórdia estamos no aprisco de Deus, guardado com o manto da salvação. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, hoje e sempre. Não esqueça de inscrever-se
em nosso canal e de compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, mandar para as pessoas que você conhece, para que possa ter relevância muito maior. Um forte abraço, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Shalom a todos nós. Obrigado a você por nos assistir neste exato momento. Um beijo no teu coração, que a paz que excede todo entendimento possa repousar sobre você e a sua família, agora e para sempre. Amém. Amém.